Minha irmã foi cruel. Ela mentiu dizendo que eu roubei o dinheiro da família. Meus pais acreditaram nela e me cortaram da vida deles. Agora estão vindo me pedir ajuda, então eu dei a resposta que eles mereciam. Minha irmã, a Jéssica, sempre foi a queridinha. Tudo o que ela fazia era perfeito. Já eu, sempre lutei para manter meu pequeno negócio funcionando, mal conseguia pagar as contas. Meus pais? Sempre se importaram mais com o sucesso dela do que com o meu. Normal, né? Desde pequena, a Jéssica era a filha perfeita. Tirava as melhores notas, estudou nas melhores escolas, conseguiu um ótimo emprego logo depois da faculdade e ainda abriu a própria empresa que bombou rapidinho. Enquanto isso, eu estava aqui, juntando moedas, trabalhando sem parar para manter minha lojinha viva. Não é nenhuma loja chique, só um lugarzinho onde vendo coisas feitas à mão e outras ideias criativas que invento. Para ser sincera, eu estava penando. Não era a fonte de orgulho que minha família queria. Mas eu estava tentando, de verdade. Só que isso parece não importar quando você tem uma irmã que virou a estrela da cidade. Depois de alguns anos bem difíceis, as coisas só pioraram. Tive problema com fornecedores, perdi pedidos grandes, e aí veio a pandemia. Meu negócio nunca mais foi o mesmo. Tentei de tudo para salvar a loja, novos produtos, promoções, redes sociais, nada dava certo. A loja estava caindo aos pedaços, e eu tentando segurar tudo sozinha. No meu pior momento, decidi pedir ajuda. Não foi fácil, mas era isso ou perder tudo. Achei que minha família ia entender, afinal, sempre falaram de união e apoio. Mas acho que eu estava enganada. Quando fui pedir ajuda para os meus pais, eles basicamente me mandaram me virar sozinho. Falaram algo tipo: se você não consegue dar conta agora, talvez seja a hora de repensar tudo. Super motivador, né? Mas aí a Jéssica ouviu a conversa e apareceu com uma solução. Só pela cara dela eu já fiquei com o pé atrás. Ela disse que, se eu realmente quisesse melhorar minha situação, podia voltar para a cidade, morar com ela e o marido, e trabalhar no negócio dela. Em troca, ela me daria uma grana para eu tentar manter minha loja aberta. Não vou mentir, eu estava desesperado. Pensei na proposta. Mas eu conheço bem a Jéssica. Sei que com ela nada é simples. Ela ama ter o controle, ama quando as pessoas dependem dela. Já imaginei ela jogando isso na minha cara pro resto da vida. Mas, naquela hora, minhas opções eram poucas. E a chance de salvar minha loja parecia que valia o risco. Então aceitei. Voltar para minha cidade natal foi tipo levar um soco no estômago. Lá estava eu, quase com 30 anos, voltando de cabeça baixa porque meu negócio estava afundando. E a Jéssica? Morando numa casa linda, com a vida perfeita dela. Parecia até um daqueles reality shows, eu era o desastre ambulante, e ela era a estrela da família. Assim que cheguei, minha mãe já começou a falar como minha vida teria sido diferente se eu tivesse seguido o exemplo da Jéssica. Mas eu fiquei quieto, porque, no fundo, eu precisava deles. A Jéssica não perdeu tempo. Já no primeiro dia me colocou para trabalhar. Me fez fazer um monte de coisa aleatória no negócio dela, inventário, empacotar pedidos, resolver recado pra lá e pra cá. Nada a ver com o motivo de eu estar ali. Parecia que ela só queria mostrar que estava no controle. Era como se eu tivesse que olhar para todo o sucesso da Jéssica e me sentir grata por ela estar me ajudando. Talvez eu devesse me sentir envergonhada, mas, na real, o que eu senti era raiva. Eu já esperava um pouco de tensão entre a gente, nunca fomos muito próximas, mas isso estava em outro nível. Juro, toda vez que ela me ajudava, vinha junto uma alfinetada. Ela soltava comentários tipo: ah, tá difícil pra você, né? Com aquele sorrisinho falso, fingindo que tava com pena. Ou então, quem sabe se você tivesse se planejado melhor, não tava nessa situação. Mas eu engolia tudo calada. De novo, eu não tinha escolha. Precisava daquele dinheiro se quisesse salvar minha loja. Depois de algumas semanas, a Jéssica finalmente transferiu uma grana boa para minha conta. Por um segundo, eu até achei que talvez ela estivesse mesmo tentando ajudar. Não questionei, só aceitei como uma chance de respirar. Pensei, beleza, agora posso tentar fazer isso dar certo, me reerguer, e logo sair daqui.
Mas algo começou a parecer estranho. Toda vez que eu falava da minha loja, ela fazia uma cara snob, como se já estivesse esperando que tudo desse errado. Tentei ignorar, pensei que era só o jeito dela mesmo. Só que aí começaram a acontecer umas coisas esquisitas. Um dia, fui pagar uma conta da loja e o pagamento foi recusado. Achei estranho. Fui olhar minha conta, e o dinheiro tinha sumido. Não só o que a Jéssica tinha me mandado, mas todo o resto também. Tudo evaporou. Foi como levar um soco no estômago. Liguei pro banco, em pânico, achando que era algum erro ou até golpe. Mas o atendente do outro lado da linha só disse, bem calmo, que o dinheiro tinha sido transferido e que, segundo eles, não tinha nada de suspeito. Passei horas no telefone tentando descobrir para onde o dinheiro tinha ido. Eu não conseguia entender como isso podia ter acontecido. Foi aí que caiu a ficha. A Jéssica tinha acesso à minha conta desde que me mudei. Ela me ajudou a configurar tudo, até insistiu para cuidar de parte da papelada. Ela tinha todos os dados das minhas finanças. Ou seja, ela podia mexer no meu dinheiro quando quisesse. Tudo começou a fazer sentido, mas mesmo assim, eu não queria acreditar. Eu sabia que a Jéssica podia ser mandona, meio maldosa até, mas, me roubar? Isso parecia demais. Fiquei tentando me convencer de que devia ser algum erro, que talvez eu tivesse esquecido de pagar alguma coisa ou deixado passar algo importante. Mas, lá no fundo, eu sabia. Sabia que ela era capaz de muito mais do que só dar pitaco na minha vida. Só que eu não queria aceitar. Então esperei. Esperei por uma explicação, quem sabe até um pedido de desculpas, se ela tivesse cometido um erro sem querer. Mas o que veio foi o contrário. Na manhã seguinte, minha mãe entrou no meu quarto furiosa, gritando que eu era uma vergonha para a família. Me chamou de ladra, disse que eu tinha traído todo mundo. Pelo que entendi, a Jéssica foi até eles com umas provas de que eu estava roubando dinheiro da família para bancar meu negócio falido. Fez parecer que eu estava enganando todo mundo esse tempo todo. Eu mal consegui reagir. Fiquei em choque. Só conseguia ficar ali parada, ouvindo minha mãe me xingar de mentirosa e outras coisas que eu nem gosto de lembrar. E só pensava, por que a Jéssica faria isso? Foi aí que percebi ela nunca quis me ajudar. Era tudo um plano desde o começo. Uma armadilha. E, antes mesmo de eu conseguir respirar direito depois da bronca da minha mãe, meu pai já entrou na discussão também. Meu pai entrou no quarto furioso, perguntando onde estava o dinheiro. Não teve conversa, nem chance de me explicar. Foi só acusação atrás de acusação. Eles já tinham tudo decidido na cabeça. Achavam que eu tinha voltado só para me aproveitar da Jéssica. Que eu estava usando todo mundo para manter meu negócio falido de pé. E agora, finalmente, viam quem eu era de verdade. Eu me sentia encurralada, como se nada que eu dissesse fosse importar. Tudo já estava julgado antes mesmo de eu abrir a boca. E a Jéssica? Ela estava lá, encostada na parede, de braços cruzados, com aquela cara de calma e falsa preocupação, como se fosse ela a vítima da história. A atuação foi tão boa que, por um segundo, eu quase acreditei. Ela mostrou umas provas uns papéis, provavelmente prints das transferências de dinheiro dizendo que eu peguei e depois devolvi parte do valor. Entregou tudo pros meus pais, junto com a historinha de que eu estava enganando a família. Mas o pior nem foi eles estarem bravos. Foi o jeito que me olharam. Como se eu fosse lixo. Como se eu fosse uma vergonha. Minha mãe disse, Ono, eu sempre esperei que você se endireitasse, mas agora eu queria nunca ter te ajudado. Eu ainda escuto essas palavras na minha cabeça. Ecoando. Senti como se estivesse afundando, sem conseguir respirar. Aí eles começaram a arrumar minhas coisas. Nem deixaram eu me defender. Minha mãe abriu minhas gavetas, jogou tudo numa mala e mandou eu ir embora. Fiquei lá parada, sem conseguir dizer nada. Em choque. Tentei explicar que aquele dinheiro da Jéssica era para me ajudar, que era para eu conseguir me manter, mas toda vez que eu tentava falar, eles me cortavam, não piora as coisas. No meio daquele caos, olhei para Jéssica. Queria ver pelo menos um pingo de arrependimento, alguma culpa. Mas ela nem me olhou.
Ficou com os olhos grudados no chão, fingindo que não era com ela. Provavelmente ela não me olhou para manter aquele teatrinho de inocente. Mas eu sabia. Sabia que era porque ela não conseguia encarar o que tinha feito. Quando terminaram de juntar minhas coisas, meu pai me entregou uma passagem de ônibus para fora da cidade. Ele disse que eu não era mais bem-vinda. Que eu era uma vergonha para a família. Foi aí que caiu a ficha. Eles não estavam só me mandando embora. Eles estavam me cortando da vida deles. De vez. Eu já estava andando na corda bamba com eles há anos, e agora foi a gota d'água. Só depois que saí da casa deles que tudo realmente me bateu. Em menos de 24 horas, eu fui de estar apertada de grana, para não ter mais nada. E o pior, tudo isso foi culpa dela. A Jéssica armou tudo. Mentiu na cara dura. Me fez parecer uma criminosa, só para sair de boazinha na história. Ela pagou minha conta, colocou a culpa toda em mim, e saiu impune. Naquela noite, fiquei num motel bem caído na saída da cidade. Tava tentando entender o que fazer. Era o mais barato que achei e isso era a única coisa boa nele. A cama era torta, tinha manchas nas paredes, e o lugar inteiro cheirava a água sanitária com arrependimento. Mas era o que dava para pagar. Fiquei deitada olhando pro teto, com tudo se repetindo na minha cabeça. Tentando entender. Como ela pôde fazer isso comigo? Sim, a gente nunca foi próxima, mas aquilo era diferente. Não era só inveja. Parecia que ela tinha planejado cada detalhe. Lembrei de todos os comentários que ela fez. As piadinhas sobre meu negócio falhar, sobre eu não saber me organizar. Ela foi plantando essas ideias aos poucos. Talvez por semanas. Talvez até meses. Era como se tudo fosse um joguinho doentio para ela. No dia seguinte, tentei ligar para os meus pais. Tava com esperança de que, sem a Jéssica por perto, eles talvez escutassem. Mas eles não atenderam. Deixei mensagem. Mandei mensagens de voz, liguei, até tentei de um número diferente. Nada. Eles realmente me cortaram de vez. Foi como levar um soco perceber que minha própria família me descartou assim, sem nem me dar uma chance. Naquela hora, eu não sabia mais o que fazer. Meus amigos, a maioria morava fora ou estavam ocupados com suas vidas. E, para ser sincera, eu tinha vergonha de contar o que estava acontecendo. Como é que eu ia dizer que minha própria família se virou contra mim? Era como admitir que eu tinha fracassado em tudo. Quer dizer, quem é expulsa de casa pelos próprios pais com quase 30 anos? No fim, decidi tentar achar um trabalho ali por perto e recomeçar do zero, mesmo que fosse devagar e bem difícil. Não tinha escolha. Comecei a procurar em empresas da região, qualquer coisa que pagasse pelo menos o básico comida e aluguel de um cantinho simples. Meu orgulho já estava em pedaços, então eu não podia me dar ao luxo de escolher muito. Foram semanas bem puxadas. Teve noite que eu nem jantei, e dia que eu estava tão cansada de procurar emprego que só conseguia deitar no sofá da casa de algum amigo que me deixava ficar por uns dias. Eu me sentia como um fantasma. Só existindo, tentando sobreviver. Mas a pior parte era saber que tudo isso aconteceu por causa da Jéssica. Cada dificuldade, cada humilhação, tudo porque ela quis me derrubar. E o mais doloroso? Meus pais não só estavam bravos, eles realmente acreditavam que eu era uma ladra. Que eu roubei deles para manter meu negócio afundando. Eles acreditaram em tudo que a Jéssica disse. Cada prova que ela mostrava, cada coisinha que ela falava virava verdade absoluta para eles. Ninguém questionava, ninguém duvidava. Era como se tudo que ela dissesse fosse lei. E a Jéssica? Ela provavelmente estava dormindo tranquila, como se nada tivesse acontecido, lá com a minha família, que nem desconfiava de nada. Uma noite, depois de mais um dia puxado procurando emprego, eu sentei e deixei a raiva tomar conta. Até ali eu só estava magoada, desesperada, mas naquele momento, eu fiquei com muita raiva. Não era justo. Ela seguiu com a vida dela, posando de boazinha, de heroína, enquanto eu estava ali, quebrada, me virando como dava. E o pior é que ela fez tudo com tanta calma, com tanta perfeição, que ninguém nem desconfiou dela. Parecia que ela tinha planejado cada passo, cada detalhe.
Mas naquela noite, eu tomei uma decisão: eu não ia deixar ela ganhar. Pelo menos, não completamente. Se minha família não queria mais saber de mim, tudo bem. Se eles queriam acreditar nas mentiras dela, problema deles. Mas eu não ia desaparecer em silêncio. Eu ia dar a volta por cima. Com ou sem eles. E um dia, eles iam enxergar a verdade. Não era um plano incrível, mas era o que eu precisava para continuar em pé. De uma coisa eu sabia: a Jéssica pode até ter conseguido o que queria por agora, mas isso não ia durar para sempre. Com o tempo, acho que fui me acostumando a sobreviver. Quando a gente entra nesse modo de sobrevivência, tudo muda. As prioridades mudam rápido. Nas primeiras semanas depois que fui expulsa, eu só pensava em conseguir comida e ter um lugar para dormir. Nada mais importava. Tipo, eu não tava na rua, mas tava só um passo de acabar assim. Um dia ruim e pronto. Consegui uns bicos aqui e ali, entregava panfletos, ajudava em eventos, essas coisas. Nada fixo e nem perto de pagar um aluguel. Mas aí, apareceu uma chance. Uma padaria pequena precisava de alguém para ajudar de manhã e limpar o lugar. Eu aceitei na hora. Era o emprego dos meus sonhos? Nem de longe. Mas era um trabalho honesto, e eu precisava de toda a grana que conseguisse juntar. As primeiras semanas na padaria foram puxadas. Eu acordava antes do sol nascer, esfregava o chão, limpava forno, cuidava de tudo. Ainda tinha que lidar com um cliente mal-educado, que parecia me tratar como saco de pancada. Vou ser sincera, me senti humilhada. Eu tinha saído de ser dona de uma lojinha, com meu próprio cantinho, para virar a moça que limpa a mesa em uma padaria, ganhando mal e mal o suficiente para pagar o básico. Mas eu não deixei aquilo me derrubar. Com o tempo, entrei numa rotina. Trabalhei de manhã na padaria, e à tarde ia para a biblioteca ou ficava no celular, procurando vaga de emprego, pesquisando cursos, tentando achar um plano para me reerguer. Passei horas e horas lendo tudo, desde programas de capacitação até editais para pequenos negócios. Era cansativo, mas me mantinha focada. De certa forma, era como ter um projeto para cuidar e eu precisava disso, de algo que me lembrasse que eu ainda tinha um futuro. Que eu não era só o fracasso que minha família achava que eu era. De vez em quando, a raiva batia. Pensava na Jéssica, e ficava me perguntando como ela conseguia dormir tranquila enquanto eu estava ali, começando tudo do zero, comendo o pão que o diabo amassou. E ela, vivendo na boa, como se fosse a boazinha da história, com todo mundo do lado dela. Mas eu empurrava esses pensamentos para longe. Ficar com raiva não ia pagar aluguel, nem me ajudar a sair daquilo. Eu precisava manter o foco, cabeça baixa e seguir em frente. Ninguém ia me salvar, isso eu já tinha entendido. Aí um dia, enquanto eu atendia um cliente que sempre aparecia por lá, tipo relógio mesmo, ele puxou o papo. Um senhor simpático, sempre com uma história legal para contar. E do nada, ele me olha e pergunta: "O que uma moça esperta como você tá fazendo trabalhando numa padaria?" Eu dei de ombros, mas ele continuou insistindo. Antes que eu percebesse, já estava contando a versão resumida da minha história. Não entrei em todos os detalhes do drama com a Jéssica, mas falei sobre a perda do meu negócio e como eu estava tendo que recomeçar. Acontece que ele era um empresário aposentado e já tinha visto de tudo. Ele me deu algumas dicas, falou sobre workshops gratuitos de negócios que estavam rolando na cidade e até me apresentou a algumas pessoas que ele achava que poderiam me ajudar. Isso foi um ponto de virada para mim. Comecei a ir a esses workshops sempre que podia, aprendendo tudo o que eu tinha feito de errado no meu negócio e como evitar esses erros se eu tivesse outra chance. Aos poucos, comecei a sentir que talvez eu não fosse tão fracassado quanto pensava. 6 meses depois, tive minha primeira chance de verdade. Um dos caras que eu conheci nos workshops trabalhava em uma loja de ferragens e comentou que eles estavam contratando para algumas vagas de vendas. Não era glamouroso, mas era um salário fixo. Fui para a entrevista e acho que eles perceberam o quanto eu queria, porque acabei conseguindo um emprego. A loja de ferragens era um mundo totalmente diferente da padaria, por exemplo. Eu estava trabalhando em horário regular e até tinha folga nos fins de semana. Mas mais do que isso, eu estava aprendendo de novo, me joguei no trabalho, querendo saber tudo sobre ferramentas, materiais para conserto, tudo o que você puder imaginar.
Em pouco tempo, eu era a pessoa certa para responder todas as perguntas difíceis dos clientes. O gerente percebeu meu esforço, comecei a pegar mais turnos e um pouco mais de responsabilidade. Era bom, parecia que finalmente eu estava fazendo algo que realmente importava. Não vou mentir, ainda não estava nadando em dinheiro, mas finalmente estava estável. Economizei cada dólar extra, comecei a pagar as dívidas do meu negócio que não deu certo e até consegui guardar um pouco todo mês. Eu estava reconstruindo minha vida aos poucos e, pela primeira vez em muito tempo, me senti orgulhosa de mim mesma. Não era nada incrível, mas era meu. Nessa época, ouvi de um amigo em comum que a Jéssica ainda estava falando de mim. Parece que ela dizia para algumas pessoas que eu era ingrata e não valorizava a ajuda que ela tinha me dado. Ela estava contando a história como se tivesse tentado me salvar e eu simplesmente joguei tudo fora. Acho que ela precisava dessa história para se sentir bem consigo mesma, para manter a imagem de a irmã perfeita em que a antiga eu teria sido. Fiquei com raiva, mas apenas dei de ombros. Eu sabia a verdade, e isso era o suficiente para mim. O trabalho na loja de ferragens também não era exatamente meu sonho, mas estava me ensinando habilidades que eu nunca tinha tido antes. Comecei a ver possibilidades que nunca tinha considerado, pensei que talvez pudesse continuar no varejo, ou talvez um dia trabalhar como gerente, ou até começar um pequeno serviço de faz-tudo, se eu conseguisse juntar algumas ferramentas. Toda a minha perspectiva estava mudando. Era como se finalmente eu tivesse aprendido que não precisava da aprovação ou validação da minha família para ter sucesso. Eu só precisava continuar trabalhando e aparecendo. À noite, eu ia para casa, fazia um jantar simples e planejava meus próximos passos. Eu ainda não tinha muita vida social, mas estava bem com isso. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que tinha controle sobre a minha vida. Eu não dependia de mais ninguém e não estava pedindo ajuda. Se eu falhasse de novo, seria comigo mesma e eu ficaria bem com isso. Aos poucos, comecei a me reconectar com alguns amigos dos quais tinha me afastado. Eles não sabiam toda a história, mas sabiam que eu estava passando por um momento difícil. Eles me apoiaram, e foi bom ter pessoas ao meu redor que não estavam me julgando ou me comparando com minha irmã. Eles me respeitavam pelo que eu era, mesmo que eu não fosse perfeita. Isso me fez perceber que talvez eu tivesse dado muita importância à opinião da minha família no começo. Nem todo mundo me via como um fracasso. Olhando para trás, aqueles meses trabalhando na loja de ferragens, lidando com as coisas dia após dia, foram como uma terapia para mim. Comecei a me ver como alguém que poderia ter sucesso do seu próprio jeito, sem precisar provar nada a ninguém. Eu estava me curando de todo o lixo que minha família jogou no meu caminho e, finalmente, estava encontrando um pouco de paz. No final daquele ano, eu não era mais a pessoa que saiu de casa com vergonha. Eu reconstruí minha vida do zero e sim, não foi perfeito, mas foi honesto. Eu podia me olhar no espelho e me sentir realmente orgulhosa, sabendo que fiz tudo sozinha. Então, lá estava eu, seguindo minha nova rotina e sentindo que finalmente alcançaria um pouco de paz. E então, de repente, Jéssica encontrou uma maneira de voltar à minha vida. Um dia, do nada, eu recebi uma mensagem do marido de Jéssica. Eu não tinha notícias dele há séculos e, sinceramente, nunca o vi como alguém de quem eu pudesse confiar. Ele sempre foi apenas o marido da Jéssica para mim. Então eu abri a mensagem e era um parágrafo longo, dizendo que ele não sabia a quem mais recorrer e que eles estavam passando por um momento difícil. Eu fiquei ali, pensando, isso é real? Agora ele está entrando em contato comigo? No começo, eu ignorei. Achei que eles estavam em alguma discussão pequena ou que ele queria um conselho sobre como lidar com a atitude dela, ou algo assim. Queria dizer, por que mais ele entraria em contato comigo? Mas ele continuou mandando mensagens dizendo que era sério e que precisava da minha ajuda. Eu estava dividida, porque, por um lado, eu tinha trabalhado muito para me afastar de todos eles, mas, por outro, a curiosidade falou mais alto. Então, finalmente, eu cedi e concordei em encontrá-lo. Combinamos de nos encontrar em um café pequeno no meio do caminho entre nossas casas e, quando entrei, eu não o reconheci de imediato. Ele parecia acabado, como se não tivesse dormido há dias. Os olhos estavam vermelhos e ele parecia inquieto. Quase senti pena dele. Sentei e ele não perdeu tempo, já começando a falar sobre como os negócios de Jéssica estavam indo mal e como ela estava em sérios problemas.
Ele disse que ela estava envolvida em algumas coisas erradas e que, se tudo desse errado, eles poderiam perder tudo. Eu ainda estava em choque. Os negócios de Jéssica estavam falhando. Era difícil de acreditar, mas fazia sentido, porque ela nunca foi tão perfeita quanto todo mundo achava. E, honestamente, sempre me perguntei como ela conseguia manter aquela imagem de sucesso. Mas aí ele soltou a verdadeira bomba. Ela foi acusada de vender produtos falsificados, até mencionou que a polícia estava fazendo perguntas. Agora, aqui é a parte onde eu deveria sentir pena dela, certo? Mas, ao contrário, eu senti uma satisfação meio estranha, sabendo que o mundo perfeito dela estava desmoronando, assim como o meu. Mas o que realmente me pegou foi quando o marido dela me perguntou se eu poderia ajudar. Eu ri mais alto do que provavelmente deveria, talvez porque algumas pessoas olharam. Ele parecia tão desesperado que quase senti pena, mas a ironia da situação era demais para mim. Depois de tudo que ela fez, de virar minha família contra mim, ele queria que eu ajudasse. Eu disse a ele que ela tinha muita coragem, pensando que eu a ajudaria depois de tudo que ela me fez passar. Ele olhou para baixo, como se já esperasse essa resposta, mas então começou a falar sobre como ela estava diferente agora. Ele me disse que Jéssica estava estressada, mal conseguindo acompanhar as coisas e lutando para manter o negócio dela vivo. Ele até tentou me fazer sentir culpada, dizendo que ajudar ela significaria ajudar toda a família. Ele falou que, se ela afundasse, todos iriam afundar. Eu tentei não revirar os olhos, mas acabei dizendo, então acho que já ficou claro que eu não faço parte da família há muito tempo. Mas ele não parou por aí, ele me disse algo que realmente me fez parar e pensar. Ele contou que Jéssica estava mentindo para os meus pais há anos, não só sobre mim, mas sobre todo o negócio dela. Ele falou que ela estava usando o dinheiro da família, convencendo eles a investir no negócio dela, enquanto escondia o fato de que estava vendendo produtos falsificados. Ela inventou uma história de que estava importando produtos exclusivos de alta qualidade, e meus pais estavam enviando dinheiro para ela porque achavam que ficariam com uma parte dos lucros. Eles achavam que ela tinha uma história de sucesso, mas ela estava usando o dinheiro deles para fingir isso tudo. Eu fiquei atordoada. Eu estava tentando reconstruir minha vida do zero e minha irmã estava vivendo do dinheiro da família, mentindo sobre todo o sucesso dela. Agora que as mentiras dela estavam se voltando contra ela, ela esperava que eu voltasse para ajudar. O meu primeiro instinto foi ir embora, mas me controlei. Eu queria ouvir cada detalhe da bagunça dela. O marido dela continuou explicando que as coisas tinham piorado tanto que ela estava enfrentando consequências legais reais. Se os produtos falsificados fossem rastreados até ela, ela não só perderia o negócio, mas poderia até enfrentar acusações. Ele não disse isso diretamente, mas ficou claro que, se Jéssica caísse, a reputação da família também seria arruinada. E lá estava ele, praticamente me implorando para ajudar a acalmar as coisas com os meus pais. Eu fiquei ali sentada, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Passei tanto tempo sendo a ovelha negra, a desgraça, a pessoa que eles largaram de lado e agora queriam minha ajuda. Queriam que eu voltasse para o grupo e consertasse a bagunça da Jéssica. Eu falei para ele direto, eu não devo nada para ela, ela fez a cama dela, então que deite nela. Ele ficou em silêncio por um momento, como se finalmente entendesse o quanto a traição era profunda. Então, quase como um último esforço, ele falou, olha, talvez se você falasse com seus pais, eles ouviriam, dariam outra chance para ela. Foi aí que eu perdi a paciência. Eu me inclinei para frente e disse para ele exatamente o que meus pais me disseram quando fui expulsa. As palavras que me assombraram até hoje. Eles me olharam nos olhos e me chamaram de desgraça. Disseram que eu não era bem-vinda de volta, que eu não significava nada para eles. Então, se eles estavam procurando um salvador, que procurassem em outro lugar. O rosto dele ficou pálido, acho que ele percebeu que não tinha como me convencer. Eu estava farta de todos eles. Ele tentou uma última vez, quase sussurrando, por favor, ela precisa de você, a família precisa de você. Eu me levantei, deixei alguns dólares na mesa do café e olhei ele nos olhos. Não, ela não precisava de mim quando estava me colocando em uma situação difícil, e eles não precisavam de mim quando me mandaram embora sem nada. Então agora eu não preciso deles. Saí de lá sem olhar para trás. Não tinha como me deixar levar de volta para o caos deles.
Eu construí algo do nada, encontrei um jeito de sobreviver sozinha e não ia deixar a culpa ou o desespero deles me puxarem para baixo. Voltei para minha vida naquela noite, me sentindo mais leve, pela primeira vez me defendendo contra eles sem o medo ou a vergonha que eu costumava carregar. Finalmente fechei a porta naquele capítulo e não ia deixar que eles a abrissem novamente. Achei que sair daquele café seria o fim, que eu fecharia a porta, queimaria a ponte e finalmente colocaria minha família e a Jéssica fora da minha vida para sempre. Mas, como o destino quis, o universo ainda não tinha acabado com minha irmã. Algumas semanas se passaram e as coisas estavam praticamente normais do meu lado. Eu ia trabalhar, economizar o que pudesse e me concentrar na reconstrução. Eu imaginei que minha família logo perceberia que a vida da Jéssica estava desabando ao redor dela, mas isso já não era mais meu problema. Ela já tinha me causado danos suficientes, era hora dela lidar com as consequências sozinha. Então, um dia, do nada, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Normalmente, eu não atenderia números desconhecidos, mas algo me fez atender. Era minha mãe. Só de ouvir a voz dela, eu fiquei perturbada por um momento, porque até aquele momento, eles estavam todos em silêncio. Ela começou a me contar uma história sobre como a família estava em crise e como a Jéssica estava realmente lutando. Eu quase podia ouvir o desespero na voz dela, como se ela mal estivesse se segurando. Acontece que os problemas da Jéssica eram muito maiores do que o marido dela havia deixado claro. A investigação sobre o negócio de falsificação dela ficou séria, e as autoridades estavam em cima dela. Não era só sobre o negócio dela, já que meus pais tinham investido muito dinheiro ali. Agora, eles também estavam sendo investigados. Os bens da família estavam correndo o risco de serem congelados e eles estavam considerando multas pesadas ou até pior. Minha mãe estava praticamente implorando para que eu entendesse, dizendo que todos estavam juntos nisso e que a família precisava ficar unida. Eu quase ri. Por anos, eles me trataram como um estranho, como algum tipo de fracasso, e agora que a garota de ouro deles estava caindo. De repente, eles lembraram que eu fazia parte da família. Eu me mantive calma e deixei ela falar, mas, honestamente, cada palavra só me deixava mais irritada. Ela disse coisas como estamos todos sofrendo e a Jéssica cometeu um erro, mas ela ainda é da família. Que audácia! Eles nem se importaram em ouvir meu lado quando a Jéssica me armou, mas agora, quando estavam pagando o preço, queriam me ter de volta. Quando ela terminou, eu falei diretamente: vocês fizeram suas escolhas. Me expulsaram sem pensar duas vezes. Ficaram do lado da Jéssica sem questionar, e agora querem que eu volte e brinque de família feliz. Desculpe, mas terminei. Ela ficou em silêncio por um momento e então começou a chorar, exagerando. Acho que ela pensou que eu cederia se mostrasse um pouco de emoção, mas eu não caí nessa. Eu disse: você deveria ter pensado sobre tudo isso antes de decidir que eu não valia uma segunda chance. Desliguei o telefone depois disso e senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Eles fizeram a cama, agora podiam deitar nela. E eu estava bem, vendo de fora enquanto lidavam com a bagunça que a Jéssica criou. Nas semanas seguintes, a notícia sobre a situação da Jéssica se espalhou. Cidades pequenas têm um jeito de fazer os negócios de todo mundo virarem público, e logo todo mundo sabia. As pessoas começaram a sussurrar, questionando o sucesso dela, e os clientes que ela tanto se gabava desapareceram quase da noite para o dia. Ela passou de a garota da internet para o assunto de todas as fofocas locais. Um dia, encontrei uma amiga antiga que ainda mantinha contato com algumas pessoas em comum. Ela me contou que os bens dos meus pais tinham sido temporariamente congelados por causa da investigação sobre a Jéssica. Me disse que meus pais estavam em pânico, tentando salvar o que podiam. Mas a reputação deles já estava arruinada. Eles tinham passado de uma das famílias mais respeitadas da cidade para o centro de um escândalo. Parte de mim até se sentia mal, mas, principalmente, eu sentia uma estranha satisfação. Eles estavam tendo um gostinho do que me fizeram passar, a sensação de ser traída por alguém em quem você confiava, a vergonha da humilhação pública. Era como se o karma tivesse decidido dar uma visitinha, e eu estava sentada na primeira fila assistindo tudo acontecer. O marido da Jéssica tentou entrar em contato mais algumas vezes, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia, mas eu ignorei.
Eu já tinha dado a minha resposta, não ia ser puxada de volta para a confusão deles, especialmente não por alguém que fez questão de arruinar minha vida. Além disso, eles já tinham deixado claro o que pensavam de mim quando me expulsaram. Agora era minha vez de deixar claro que não voltaria. E então veio a cereja do bolo. Um dia, uma amiga em comum dos workshops que eu frequentava mencionou um programa de subsídios para pequenos empresários que superaram dificuldades. Ela falou quase como se fosse uma piada: "Ei, você provavelmente se qualificaria para isso depois de tudo que passou." Eu ri no começo, mas depois pensei: por que não? Eu não tenho nada a perder. Me inscrevi, achando que seria uma chance remota, mas alguns meses depois recebi a notícia de que eu tinha ganhado o subsídio. O dinheiro não era muito, mas foi o suficiente para me dar um novo começo. Pela primeira vez desde que meu negócio faliu, eu tinha uma esperança real. Decidi abrir uma pequena loja online com o dinheiro do subsídio, focando em itens artesanais. Não era muito, mas era meu. Sem laços familiares, sem compromisso. Apenas eu, finalmente construindo algo por conta própria. Não contei a ninguém da minha família sobre isso. Eles já tinham causado danos suficientes e eu não precisava da aprovação ou validação deles. Essa era minha segunda chance. Minha redenção, e eu ia fazer do meu jeito. Desde então, coloquei meu coração em fazer esse negócio funcionar. Eu aprendi com meus erros, com cada experiência dolorosa que eles me fizeram passar, e, honestamente, sou grato por isso agora. Se a Jéssica não tivesse me traído, se meus pais não tivessem virado as costas, talvez eu ainda estivesse preso na bagunça deles, implorando pela aprovação deles. Mas, em vez disso, eu estava livre. Livre para viver minha vida sem os julgamentos deles, sem ter que corresponder aos padrões de outra pessoa. Eu não sei o que vai acontecer com a Jéssica e o resto deles, e sinceramente, não me importo. Pelo que ouvi, os problemas legais deles estão longe de acabar, e as finanças dos meus pais tomaram um grande golpe. Eles estão todos presos na vida uns dos outros, se arrastando para baixo, e eu finalmente estou livre disso. Doce, doce karma.